Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração, culto de gratidão ao nosso Deus. Isaías, capítulo 59, no primeiro verso, e Salmo 5, 3 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos que estão participando, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração. Louvemos ao Senhor. Sempre
Olá, crianças, olá, irmãos, tudo bem com vocês? Chegou o dia do terceiro mandamento. Mas antes, deixa eu te fazer umas perguntas. Você gostaria que alguém falasse seu nome toda hora sem necessidade? Ou que as pessoas rissem do seu nome? Eu acho que não, né? É exatamente sobre isso que o mandamento de hoje fala, sobre o cuidado que devemos ter com o nome de Deus. O nome de uma pessoa é muito mais que uma palavra, é uma identidade, ele mostra quem a pessoa é. Assim, o terceiro mandamento nos fala que o nome de Deus deve ser honrado por tudo o que ele é, por tudo o que ele fez e por tudo o que ele representa. O terceiro mandamento fala que não devemos tomar o nome do nosso Senhor Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Este mandamento nos explica que não devemos usar o nome de Deus de qualquer maneira e que ele não se agrada de pessoas que usam seu nome sem necessidade. O nome de Deus deve ser usado nas músicas para adorá-lo, nas orações para invocá-lo, nas histórias que ouvimos dele da Bíblia e quando falamos dele para nossos colegas. Assim mostramos o quanto amamos e obedecemos a sua palavra. Davi, aquele rapaz que derrotou o gigante, que depois se tornou rei, entendeu direitinho o nome do Senhor, o quanto é importante. Davi foi um homem muito obediente e temente a Deus. Ele escreveu um salmo onde ele adora a Deus, falando o quão glorioso ele é e exaltando toda a sua majestade. Vamos sempre nos lembrar dessa verdade, desse mandamento, Êxodo capítulo 27a. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Oremos. Senhor meu Deus, me perdoa pelas vezes que usamos, Senhor, o seu nome da maneira que não deveríamos, Senhor. Nos ajude a levar sempre no coração os seus mandamentos. Perdoa os nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Boa noite, queridos. Nós estamos aqui, nosso 24º dia de oração pelas nossas famílias. E nessa última semana, nós estamos meditando sobre a história da viúva, daquela viúva que morava em Naim e que, já sendo viúva, tinha perdido o seu único filho, que ainda era jovem. E nós vimos então que quando aquela multidão saía com aquela viúva, levando aquele menino para o sepultamento, Jesus vinha com seus discípulos e houve então um encontro entre a caravana da morte e a caravana da vida. E Jesus então se compadece daquela mulher sem que ela ao menos peça e diz para ela: não chores. E então Jesus toca no esquife daquele menino e aquele menino então se levanta e ressuscita. E nessa noite, nós vamos destacar o versículo de número 12, Marcos 7, ou digo Lucas 7, versículo de número 12, diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Irmãos, aqui existia uma verdade que ninguém podia negar. Aquele menino estava morto. Aquele menino não estava mais vivo. E aquela mãe, então, estava em desespero por ter perdido o seu único filho e ainda jovem. E a gente sabe, então, que a morte traz sofrimento, a morte traz dor. E numa hora de luto, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas Jesus disse para aquela mulher: não chores, como se dissesse: olha, eu tenho poder para estancar as suas lágrimas. O poder de Cristo não é apenas para nos consolar no meio da dor, mas é também para colocar um ponto final naquilo que causa o nosso choro ou a nossa dor. Aqui, Jesus venceu o maior inimigo daquela mulher. Jesus venceu a morte daquele menino. Apenas uma pequena demonstração do que viria logo a seguir, quando ele venceria definitivamente a morte, quando ele mesmo, depois de morto, ressuscitaria. Mas Jesus então vence, triunfa sobre aquela morte, sobre a morte daquele menino, e do mesmo modo ele continua triunfando sobre a morte que nos espreita. E não só sobre a morte física, Jesus também triunfou e venceu a morte espiritual. Nós sabemos que nos momentos em que os nossos filhos estão enfermos, nós buscamos ao Senhor porque desejamos que o Senhor os cure. Eu acho que uma mãe, um pai teme, uma das coisas que mais se teme como mãe, como pai, é a morte de um dos seus filhos. Então, nós oramos para que Deus cure os nossos filhos das suas enfermidades. E nesse tempo nós, infelizmente, presenciamos muitas mães perdendo seus filhos nessa pandemia. Nós vivenciamos a dor daquelas pessoas e como mãe, como pai, entendemos o sentimento daquelas pessoas. Mas ainda assim, nós sabemos que o Jesus Cristo a quem nós servimos é poderoso para vencer a morte. Ele já venceu a morte. E nós sabemos que aqueles que morrem com Cristo ressuscitam na eternidade para estar para sempre com o Senhor num lugar muito melhor do que o que nós temos aqui. Mas nós, como servos do Senhor, também entendemos que o nosso Deus já venceu a morte espiritual. Jesus Cristo ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou e nos deu vida eterna. E Ele é capaz de trazer de volta, de restaurar, de ressuscitar aqueles nossos filhos, familiares que ainda estão mortos espiritualmente. E nessa noite é por isso que nós devemos clamar, para que o nosso Deus ressuscite os nossos filhos mortos espiritualmente, os nossos esposos que estão mortos espiritualmente, os nossos irmãos que estão mortos espiritualmente, aqueles que ainda não entenderam a grandiosidade da salvação de Cristo Jesus. Nessa noite, irmãos, vamos pensar no poder que Cristo tem sobre a morte de toda e qualquer natureza. Vamos lembrar do poder que Ele tem, da autoridade que Ele tem e que só Ele é capaz de trazer salvação. E vamos orar com fé para que Ele então conceda vida espiritual àqueles das nossas famílias que ainda não conhecem a Cristo. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, ore pelos seus irmãos, pelos seus sobrinhos, pelos seus pais.
Ore, não desista de orar por aqueles na sua família que ainda não têm vida espiritual. Que o Senhor Jesus ressuscite essas pessoas, dando a elas a oportunidade de terem vida eterna, vida verdadeira e vida em abundância. No nome de Jesus é que nós vamos orar nesse instante. E vamos então orar pelas famílias, por todas as famílias que nós temos na nossa igreja e por aqueles amigos e familiares que nos pediram oração. Vamos orar pela família do pastor Valdomiro, pela família da irmã Elenita, pela família do irmão Rodrigo, do irmão Rosenval, da irmã Lorena, do irmão Levi Xavier, família do irmão Tim, a família da irmã Maria de Fátima, seu irmão e família, José Barreiro, também seu sobrinho, Francenilmo, a cunhada da irmã Maria de Fátima, a esposa do seu falecido irmão Adenise, que também está clamando para que nós oremos pela sua família, pela reconciliação dos seus filhos. Vamos orar pela família da irmã Áurea, da irmã Roseli, do irmão Weber, da irmã Esther, do irmão Igor, da irmã Marli, família do irmão Eduardo, da irmã Cleide, da irmã Lívia, família do irmão José Ailton, da irmã Welcia, da irmã Elciane, do irmão Leandro, da irmã Raimunda, família da irmã Maria José, da irmã Maria da Penha, da Graciele, família da irmã Kellen, do Osni, família da Vanessa, família da Thaísa, da Juliana, mãe do Flávio, da Juliana, esposa do irmão Wenderson e sua família, da Lila, família da irmã Silvia, a família da irmã Lígia, a família da irmã Neuza, do irmão Lincoln, a família da irmã Conceição, a família do irmão Godoy, a família da irmã Nilza, da irmã Cristiane, também a família da Eleusa, a família da Leila, a família da Regina. Vamos orar também pela família da Sara Carine, da Emily, a família do Giovanni, a família do José Henrique, a família da Fernanda, a família da Laura. Vamos orar pela vida da Laura, ela precisa muito das nossas orações. A família da Albiana, irmão Feliciano, vamos orar pela sua família, ele também tem necessidade das nossas orações pela sua saúde, pelo seu filho, vamos orar. A família enlutada do pastor Humberto, que o Senhor esteja dando consolo, esteja trazendo entendimento e ajudando. A família do pastor Paulo e da Valdeci, a família da Ana Paula, da Jane, da Melry, do Carlos, da Carolina Angélica, a família da Adriana, do seu sobrinho que está com câncer, vamos orar por eles. A família da Dona Iracene, a família da irmã Miriam Ginu, vamos orar também pela família da Cidinha, do Rosiron, que tem enfrentado diversos problemas de saúde, a família da irmã Rose, a família da Patrícia, a família da Lindaura, da Selma, a família da Célia, que sua mãe está enferma, também pela família da Luciene, a família enlutada do Elcio, vamos orar para que o Senhor esteja dando conforto, também a família enlutada do Múcio, que o Senhor esteja também trazendo conforto para essa família, e a família do Duílio, que está enfermo. Vamos orar também pela família enlutada do pastor Saulo, do Dr. Saulo, que faleceu também de Covid. Vamos orar por essa família, pela família da Rosa, pelo Fausto, que está com Covid no hospital, primo da irmã Elsa e sua família, pelo pastor Joel de Nova Glória, família, pelo Silvani, família, Vardeuzinha e família, pela família da Ângela e do José, pela Jussara, filha da irmã Conceição e sua família, seu filho Gustavo, pela Nilde e sua família, sua filha Kevin, e pela Denise, né, já disse aqui, a cunhada da irmã Maria de Fátima e sua família. Então vamos orar por essas famílias, vamos pedir que o Senhor abençoe a cada uma e que o Senhor então esteja restaurando e ajudando nas dificuldades. Vamos orar então, irmãos, ao Senhor, oremos. Ó Deus, o Senhor que é o Deus de todo poder, de toda glória e de toda misericórdia. O Senhor que venceu, ó Deus, não só a morte física, mas o Senhor que venceu a morte espiritual. Senhor Jesus, o Senhor que morreu naquela cruz e ressuscitou. Ó Deus, o Senhor que trouxe a vitória definitiva, ó Deus, sobre o pecado. Senhor, nesse instante nós estamos aqui diante do Senhor para te clamar que o Senhor traga vida espiritual para as nossas famílias. Ó Deus, nós queremos pedir especialmente pelos nossos familiares que ainda não te conhecem ou que se afastaram do Senhor.
Senhor, que essa noite seja uma noite de salvação nos nossos lares. Ó Deus, que o Senhor trabalhe na vida dos filhos, dos nossos irmãos que ainda não te conhecem. Crianças, adolescentes, aqueles adultos que se desviaram dos caminhos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga, ó Deus, uma restauração para as famílias, que o Senhor traga salvação, que o Senhor abençoe aqueles cônjuges que ainda não te conhecem, que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles pais que ainda não te conhecem, que o Senhor abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que precisam entender, ó Deus, na nossa família, na nossa casa, precisam entender do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor traga vida para as nossas famílias, vida em abundância, vida verdadeira, a vida que só o Senhor pode dar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor reavive, vivifique os nossos relacionamentos. Ó Deus, restaura aquilo que foi perdido, o amor, a união, a paz, a alegria. Senhor Jesus, que o Senhor possa restituir em dobro, ó Deus, aos teus servos, às famílias da tua igreja, as famílias que nos assistem. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa trazer cura das enfermidades, que o Senhor possa trazer consolo aos enlutados. Senhor, nós te clamamos nesse instante, ó Deus, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia do nosso lar. Senhor, se conosco, nós te pedimos, ó Deus, nós imploramos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem poder para mudar a nossa história, para mudar a história da nossa família, e é por isso que nós estamos aqui. Nós não somos nada, nós não podemos nada, mas o Senhor é tudo em todos, e o Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, nós te exaltamos, porque sabemos que o Senhor está fazendo por nós aquilo que, ó Deus, é a tua vontade, e a tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Senhor, nós te exaltamos, porque cremos no teu poder restaurador, cremos que o Senhor vai restaurar as nossas famílias, cremos que o Senhor trará salvação para os nossos lares, cremos, ó Deus, que o Senhor estará presente nas enfermidades, trará consolo aos enlutados, cremos que o Senhor trará salvação para todos aqueles que ainda não te conhecem na nossa família. Nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos, nós glorificamos o teu nome nessa noite, te pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Já vem a minha carruagem, vem pra me levar pro meu lar. Sim, vem num suave balanço, vem pra me levar pro meu lar. Desce, vem levar-me para o lar. Desce, vem levar-me para o lar. Pronto estou pra subir no balanço, calmo e suave para o lar. Desce, vem levar-me para o lar. Desce, vem levar-me para o lar. Pronto estou pra subir no balanço, calmo e suave para o lar. Vou no seu balanço, vou no seu balanço, sim, vou no seu feliz. balanço, vou no seu balanço, Eu vou no seu balanço, vou no seu balanço, vou no seu já balanço, posso até sentir no seu balanço, se balançar no seu balanço, dessa vou no seu carruagem me balanço, levando ao vou no seu lar, balanço, onde vou me no seu espera uma balanço, mansão de no seu luz. balanço. Louvor e glória ao Senhor Jesus. Desce, vem levar-me para o lar. Desce, vem levar-me
para o lar. Pronto estou para subir no balanço, calmo e suave para o lar. Vou no seu balanço, vou no seu balanço, Sim, vou no seu balanço, feliz. vou no seu balanço, Eu vou vou no seu balanço, vou no seu balanço, vou no seu E balanço. quando enfim a viagem se tornar No seu real, balanço, subirei sentindo o gozo no celestial. seu balanço, Nunca mais tristeza, nunca mais a no seu dor. balanço. Louvor e glória a Jesus, Senhor. Desce, vem levar-me para o lar. Desce, vem levar-me para o lar. Pronto estou para subir no balanço, calmo e suave para o lar. Desce, vem levar-me para o lar. Desce, vem levar-me para o lar. Pronto estou para subir no balanço, calmo e suave pro meu lar. Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 17, de 16 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Nas 2 quartas-feiras anteriores, nós vimos que a palavra de Deus foi ministrada em Tessalônica e em Bereia. E ali tiveram reações diferentes. O povo da Tessalônica, eles resistiram à palavra do Senhor, e o povo de Bereia recebeu a palavra do Senhor e recebeu de bom grado, analisando a pregação de Paulo e vendo se ela estava de acordo com as Escrituras. E nós vimos também que essas reações nós encontramos também nos dias de hoje. Nós, diante disso, criamos uma perspectiva de como devemos agir em relação a essas reações. Então, Tessalônica resistiu à palavra do Senhor e Bereia recebeu de bom grado. E hoje nós vamos ver a última cidade deste capítulo, a cidade de Atenas. E nós vamos ver qual a reação ou quais as reações que essa cidade teve ao receber a palavra do Senhor. Ao chegar em Atenas, Paulo não tinha o objetivo de ver as atrações da cidade, mas sim de ganhar almas para Cristo. Isso é o que movia Paulo, isso é o que fazia com que ele acordasse com vontade de viver. Era a pregação, era anunciar Cristo, era ganhar almas para Cristo, não a história de Atenas. Noel Lyons foi diretor de uma organização missionária europeia. Ele costumava dizer: milhões de turistas visitam a Europa, enquanto milhões de cristãos a ignoram. E o quanto isso é verdade. A Europa precisa do Evangelho tanto quanto outros continentes, tanto quanto outros locais. Não apenas lá, mas em todos os lugares onde há um cristão, é necessário
o Evangelho. Devemos ter sempre os olhos abertos para esses locais e o coração quebrantado para poder anunciar o Evangelho nesses lugares. Nos tempos de Paulo, a cidade de Atenas estava em decadência, mas ainda era conhecida como um centro cultural acadêmico, e já a fama político-comercial, essa sim, já estava esgotada. Ela possuía uma universidade, diversas construções ali famosas, mas não era mais tão influente como tinha sido em outro tempo. Era uma cidade entregue ao paganismo, alimentada pela idolatria e pela filosofia, muito propícia, como nós vimos, a ouvir e dizer novidades. De acordo com Coniber e Raveson, na obra A Vida e as Epístolas de São Paulo, a religião grega não passava de uma deificação de atributos humanos e poderes sobrenaturais. Eles adoravam os atributos que o homem tem. Os mitos gregos falavam de deuses e de deusas que, em meio às próprias rivalidades e ambições, agiam como seres humanos, mais do que seres humanos do que como divindade propriamente dito. Como alguém disse em tom de piada, em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. E diante desse cenário, irmãos, o coração de Paulo se encheu de pesar ao ver como aquela cidade estava entregue à idolatria. Quando vemos esculturas e arquiteturas gregas como belas obras de arte, nós devemos nos lembrar que grande parte dessas obras aqui se relacionavam diretamente, intimamente com a religião nos tempos de Paulo. Ele sabia que era uma idolatria demoníaca e que os deuses gregos eram apenas um personagem ali da história, incapazes de transformar a vida da população. Apesar de toda a cultura, apesar de toda a sabedoria, os gregos não conheciam o Deus verdadeiro. Eles não buscavam a Deus com interesse de coração, mas quanto a buscar novidades, isso sim eles faziam. Gostavam de falar e de ouvir novidades, principalmente quando haviam visitantes, pessoas que tinham algo novo para trazer para eles. Eles dedicavam o lazer nisso, contar e ouvir as últimas novidades. Além das novidades, a cidade também se dedicava à filosofia. Um dos grandes filósofos que ainda hoje é estudado foi Aristóteles. E ele dizia que a ciência que a considera a verdade. Então ele dizia que a filosofia é a ciência que considera a verdade. E tendo isso em mente, Paulo, ao testemunhar em Atenas, ele teve de confrontar a filosofia, principalmente filosofias antagônicas, o epicurismo e o estoicismo. Hoje em dia nós associamos a ideia de epicurismo à boa vida, principalmente na questão gastronômica, e a filosofia epicurista ia muito além do que nós vemos hoje. Epicuro, fundador dessa escola de pensamento, ele buscava a verdade por meio de experiências pessoais, não através do raciocínio. Os epicureus, eles eram materialistas e muito ateus, com o objetivo na vida de sentir prazer. Esse é o objetivo, isso é o que movia eles. Alguns buscando prazer inteiramente físico e outros buscando prazer no sentido de vida, de serenidade, sem dor, sem ansiedade. Então eles evitavam extremos e procuravam desfrutar a vida tendo como grande alvo, como objetivo, o prazer. Já os estoicos, eles rejeitavam a idolatria dos cultos pagãos e ensinavam que havia um Deus mundial. Mas para eles o prazer não era bom e a dor não era má. O que mais importava na vida era seguir a própria razão. Não seguir alguém, mas seguir a própria razão. Sendo autossuficientes, eles acabariam deixando Deus de lado, não se deixavam abalar por sentimentos internos e nem por situações exteriores. Alimentavam o orgulho de ser humano, de um ser humano que não necessitava da ajuda de Deus. E curioso que as filosofias de vida não impediu que os seus 2 primeiros líderes dessa escola cometessem suicídio.
Resumindo, os epicureus, eles diziam, aproveite a vida, enquanto os estoicos diziam, suporte a vida, aguente a vida. Mas cabe a Paulo explicar que poderiam receber a vida pela fé no Filho de Deus. E assim ele o fez, usou as oportunidades disponíveis para compartilhar o Evangelho, para levar as boas novas àquele povo. Como fazia sempre, dialogou com os judeus nas sinagogas, conversava também muito com os gregos ali no mercado. Qualquer um que desejasse conversar com ele era recebido de braços abertos, pois ele gostava de anunciar Jesus. Obviamente não demorou muito para os filósofos ficarem sabendo dessa novidade e logo foram ouvir Paulo e começaram a discutir com ele. E aí vem uma das reações de Atenas. Ridicularizaram a palavra, chamavam Paulo de paroleiro, de tagarela, um pássaro pegando sementes, a expressão que se refere, alguém que junta vários conceitos que não são seus. Então eles consideravam Paulo esse, que pegava um conceito ali, outro conceito acolá e formava um conceito que nem era o seu. Ele pegava vários conceitos emprestados e usava como se fossem seus. Então uma descrição nada amistosa ao maior missionário que a igreja já teve, ao maior teólogo que a igreja já teve, ao maior pregador que a igreja já teve. Já outro grupo se mostrou interessado. Um grupo se mostrou interessado, mas também se mostrou confuso. Eles não entendiam direito ali como Paulo estava anunciando. Pensaram que, como eles, Paulo também cresce em vários deuses, pois ele pregava sobre Jesus e Anastasis. Mas só que Anastasis é o termo grego que era usado para a ressurreição. Por isso a confusão deles. E aí, em função disso, dele pregar uma nova religião e confusa doutrina, ele foi convidado a apresentar essa nova doutrina ao conselho de Areópago, que tinha a responsabilidade de supervisionar a religião e a educação na cidade. Então eles tinham essa responsabilidade de examinar toda a doutrina nova que chegava, eles examinavam, inclusive também a educação. Lembrando que Paulo aqui não estava sendo julgado, os membros do conselho só desejavam ali que ele explicasse o que ele já havia dito ao povo. Afinal, Paulo tinha algo novo a dizer, e ouvir e contar novidades era a principal ocupação dos atenienses. Então Paulo começa a trazer a mensagem. Ele partiu daquilo que o povo já conhecia, ao se referir sobre o altar dedicado ao Deus desconhecido, e chamou a atenção de todos, despertou o interesse ali dos seus ouvintes. Paulo sabia que eles eram religiosos, tanto que tinha um altar dedicado a um Deus que eles não conheciam, com o objetivo de que nenhuma divindade fosse deixada de lado. Se não sabiam que Deus era esse, como é que eles poderiam adorá-los? Mas eles criaram esse altar justamente com esse objetivo, de que esse Deus poderia ajudá-los porque tinha um altar para eles. Então Paulo proclama 4 verdades anunciando o Deus verdadeiro. Irmãos, a primeira verdade, a grandeza de Deus. Deus é Criador. Toda pessoa se pergunta ou já se perguntou de onde eu vim, por que estou aqui, para onde estou indo, e a ciência procura responder a primeira pergunta, e a filosofia tenta responder a segunda, mas somente a nossa fé, a fé cristã, apresenta uma resposta a essas 3 questões. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Deus fez o mundo, fez tudo o que nele há, e Paulo pregava sobre isso, e pregava que o Senhor de tudo criou tudo, e por isso ele era Senhor de tudo. Não é um Deus distante, separado da criação, também não é um Deus cativo que é preso, que é submisso a essa criação. Ele é grande demais para ser contido em um pequeno altar ou num grande templo feito por mãos, mas não é grande demais para se preocupar com as necessidades dos seres humanos, com a necessidade de pessoas frágeis. Então ele mostra a primeira verdade: Deus
é grande, Deus é criador. A segunda verdade que ele anuncia, a bondade de Deus, ele é provedor. Alguns homens podem se orgulhar de servir a Deus, mas na verdade, se a gente for analisar, Deus tem nos servido. Se Deus é Deus, ele é autossuficiente, ele não precisa de nós, ele não precisa que o homem o sirva, mas ele se faz ao nos servir, ele nos serve, ele providencia aquilo que necessitamos. Não apenas o templo é incapaz de conter Deus, mas nossos cultos também são incapazes de conter o que Deus necessita. Em duas declarações falando sobre isso, Paulo ele devastou todo o sistema religioso da Grécia. É Deus que nos dá aquilo que precisamos, vida, respiração, saúde e tudo mais. É Ele que nos proporciona isso. Deus é fonte de dádivas, de boa dádiva, de perfeita dádiva. Ele nos deu a vida e sustenta essa vida com a sua bondade, com a sua misericórdia, que se renova a cada manhã. É a bondade de Deus que conduz os homens ao arrependimento, é a bondade dele. Mas em vez de adorar ao Criador e glorificar a esse Deus Criador, os homens adoram a sua criação, glorificam a si mesmo. Deus é bom, irmãos, Deus é provedor, e isso Paulo anunciou aos atenienses. A terceira verdade, o governo de Deus, Deus é soberano. Os deuses gregos, obviamente por não existirem, serem criados por mãos, eram distantes, não demonstravam obviamente nenhum interesse por problemas e necessidades dos homens, mas o Deus da criação também é o Deus da história, é o Deus da geografia. Ele é quem está comandando o mundo através das ações dele, através das permissões dele. Ele está dirigindo a humanidade. Ele criou a humanidade de um só homem, de modo que todos nós, todas as nações, são feitas da mesma substância e do mesmo sangue. Isso era uma verdade que Paulo proclamava. Embora os gregos acreditassem ser uma raça especial, um povo diferente de outras nações, Paulo afirmou ao contrário. Até mesmo a terra preciosa ali que eles veneravam era uma dádiva de Deus, era um presente de Deus. E não é o poder humano, mas sim a soberania divina quem determina a ascensão ou queda das nações. Irmãos, Deus não está longe de nós. Por mais que estamos tendo dias difíceis, estamos tendo dias de luta, dias de dúvidas, Deus não está longe de nós. Por isso nós devemos buscá-lo, por isso devemos conhecê-lo em verdade. Paulo afirmou a paternidade de Deus, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Mas ele não dizia que todos os homens eram filhos espirituais de Deus, mas somente aqueles que creem pela fé em Cristo Jesus. E assim como ele ensinou aquele povo que deviam crer, deviam ter fé em Cristo Jesus, nós também aprendemos isso hoje através da pregação de Paulo. A religião grega não passava da criação de adoração de deuses moldados aos seres humanos que agiam como homens. E Paulo mostra a eles a insensatez da idolatria. Deus é soberano, o governo é dele. E Paulo finaliza aqui com a quarta verdade, a graça de Deus, ele é Salvador. Durante séculos, irmãos, Deus mostrou a sua paciência com a ignorância do homem em relação ao pecado, retendo a sua ira, mas no devido tempo, no tempo perfeito, ele envia um Salvador, ele enviou um Salvador e agora anuncia que os homens se arrependam, que os homens se convertam de seus maus caminhos, que façam diferente, que mudem a direção das suas vidas. Esse Salvador que foi enviado, ele foi morto e ressuscitou dentre os mortos. É importante que a gente lembre, um dia ele voltará para julgar o mundo, ele voltará para buscar os seus, aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram de seus maus caminhos, aqueles que deixaram
a idolatria, aqueles que deixaram o pecado. Pela graça de Deus, irmãos, nós temos um Salvador. A mensagem de Paulo gerou 3 reações distintas ali. Riam, escarneceram, não levavam a sério, mas outros se interessaram, quiseram saber mais detalhes. Um pequeno grupo, é verdade, mas esse pequeno grupo aceitou a pregação de Paulo, creu em Jesus Cristo e foi salvo. Esse pequeno grupo vale mais do que o mundo. Uma alma vale mais do que o mundo. Imaginem um pequeno grupo de pessoas. E finalizando, irmãos, quando vemos a ação de Paulo ali em Atenas, temos ainda mais convicção que precisamos testemunhar a todos. Precisamos de testemunhas que apresentem a Cristo a todas as pessoas. Temos a mania de achar que apenas os pobres necessitam de Jesus. Temos a mania de achar que apenas aqueles que não têm estudo, que não têm instrução, precisam de Cristo. Temos a mania de achar que aqueles que não são, que aqueles que são maus, eles precisam se converter, somente eles. Mas nós temos que levar em consideração também que os ricos são pecadores, que eles necessitam da salvação em Cristo Jesus, que homens que têm a sabedoria deste mundo, mas são ignorantes em relação ao que está por vir. A Bíblia diz que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem de nobre nascimento, mas alguns são chamados a Deus. E a igreja pode e deve ser usada para chamar essas pessoas. Devemos levar o Evangelho a toda criatura, aproveitando a oportunidade que Deus tem nos dado, usando o templo da igreja, usando a nossa convivência com as pessoas. Paulo, ele estava ali parado, observou um altar a um Deus desconhecido e aproveitou dessa oportunidade. Nós não temos aproveitado das oportunidades que têm surgido nas nossas vidas, nossas amizades, dos nossos vizinhos. Nós não temos aproveitado essas oportunidades. Nós não sabemos quais pessoas necessitam de Cristo, quais pessoas necessitam no seguinte sentido, quais pessoas que ainda não são salvas. Então é necessário que nós possamos anunciar. Nós não sabemos o terreno que a semente vai cair, é necessário que lancemos a semente. O Espírito Santo vai cuidar de que essa semente caia em terra fértil, que essa terra fértil produza mais frutos, e aí vai frutificando e espalhando assim a palavra do Senhor, espalhando assim o número de salvos. Então vamos semear as palavras, vamos semear a palavra, vamos levar esperança aos perdidos. Nós não sabemos qual é a reação que cada pessoa terá. Algumas pessoas vão ter reação de resistência, outras vão receber de bom grado, outros vão ficar curiosos e confusos, e se tiverem realmente interesse vão procurar satisfazer suas dúvidas, lendo a palavra, nos perguntando. Outras vão escarnecer, vão brincar, vão zombar do Evangelho, mas temos que ter a noção que temos que pregar a todas essas pessoas. Nós não sabemos qual semente dará frutos, não sabemos os corações ali que têm buscado a Deus com um coração sincero e contrito. Então, por isso, devemos anunciar o Evangelho. E você que está acompanhando este culto, que ainda não é cristão, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, talvez tenha resistido à palavra até os dias de hoje, talvez já tenha zombado da palavra do Senhor. Essa oportunidade que Deus está te dando de aceitar a Cristo como Jesus, a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que pode mudar a sua realidade, aquele que pode mudar o seu futuro, que pode mudar o seu presente. Aceite a Jesus como seu Salvador. Não resista à palavra do Senhor, por mais sabedoria que você tenha humana. Não há sabedoria do que está por vir. A palavra de Deus nos oferece essa sabedoria. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o convite que fazemos para você. Entregue sua vida para Jesus. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Criador. Ele é quem provê as nossas necessidades. Deus tem nos dado
amor, tem cuidado de nós, tem sido bom conosco e mandou seu único Filho Jesus para salvar cada um de nós dos nossos pecados. Mas é necessário que possamos nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e que hoje seja dia de salvação na sua casa, na vida da sua família. Que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada amigo que participou deste culto e que nós possamos nos encontrar domingo de manhã às 9 horas na Escola Bíblica Dominical, também será transmitida através do Facebook, e no culto à noite às 19 horas, presencial e também com transmissão. Lembrando que as crianças agora também estão tendo o culto Kids, domingo de manhã 9 horas, domingo à noite 19 horas, também estamos transmitindo também no Facebook da igreja. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês.